E aí, pessoal, Timeline Tricolor desta segunda-feira vai tratar sobre Roger Guedes, sobre a busca por volante, sobre a venda de Igor Serrote, sobre o jogo contra o Fortaleza. Existe engajamento do torcedor? Vamos falar sobre isso e muito mais aqui na nossa Timeline. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, Mercadão da Informática, a maior loja de informática do sul do Brasil, é aqui de Porto Alegre, nos seus endereços, 6 endereços da Zona Sul, Zona Norte. Você não conhece a Meg Store lá na Dom Pedro? Você não conhece a loja aqui na Zona Sul, na Otto Niemeyer? Pois precisa conhecer. E tem o site mercadãodainformática.com.br. Tudo à pronta entrega. Você que compra para sua empresa, compra agora, vai receber no mesmo dia. Não tem como. Quem conhece o Mercadão da Informática vai ser atendido em todos os aspectos. Você vai gostar de verdade. Gente, Timeline Tricolor. Timeline Tricolor. Timeline Tricolor. Roger Guedes, o que podemos falar? Informação de agora. Primeiro, otimismo total do Grêmio em fechar o negócio. Essa é a principal notícia. Otimismo. O jogador está forçando ou tentando muito deixar o clube e poder atuar no seu clube do coração. Ele sempre se declarou gremista e Roger Guedes, então, tem esta vontade, essa ambição. Quer jogar no Grêmio pelos próximos 4 anos, que é o tempo de contrato oferecido pelo Tricolor. Existe sim ainda uma pendência entre os clubes. O Grêmio ofereceu 10 milhões de euros. Parece que o clube lá do Catar não aceitou inicialmente, porque o jogador é ídolo lá, participa muito dos jogos e nesse momento estaria sendo aí um dificultador do negócio. Mas o jogador está pedindo liberação, o negócio aparentemente caminha pro lado positivo. E o que é mais importante, o otimismo pelo Grêmio. Muito forte o otimismo nesse momento do Grêmio. Volantes. O Grêmio monitora jogadores importantes. E um dos nomes que surgiu hoje joga no Galatasaray, o volante Lucas Torreira. Uruguaio, 29 anos, que é muito bem avaliado internamente, tanto pelo staff do Grêmio, como também pela equipe que hoje começa a coordenar os negócios envolvendo o Marcelo Marques, que deve ser o presidente. Ele não é, segundo essas informações trazidas pelo Cristiano Munari, o principal dos volantes que estão sendo analisados, mas é um jogador que esteve no Arsenal, no Atlético de Madrid, jogador de seleção, muito bem avaliado, também um jogador acima de 13 milhões de euros. Então, Torreira é muito bom jogador, né, gente? Muito bom jogador. Se o Grêmio conseguir essa espinha dorsal desse padrão aqui, o Grêmio muda de tamanho. O Grêmio muda de tamanho, eu não tenho nenhuma dúvida que tudo vai mudar em relação a isso. Falando em mudar, o Grêmio hoje oficializou a venda do Serrote. Ele foi comprado por 5,5 milhões de dólares. 80%, né? O Grêmio ainda fica com uma parte dos seus direitos econômicos e ele foi para o Al Jazeera. Uma belíssima negociação, gente. Belíssima negociação. O Grêmio sabia da necessidade de fazer dinheiro e consegue. Nesse momento, são 3 vendas vultuosas do Grêmio. O Grêmio vendeu por 7 milhões de dólares o Nathan Fernandes, por 5 milhões de dólares o Kaique, e agora por 5,5 milhões de euros, o Serrote. O Nathan Fernandes pintou valer muito mais, né? Mas a venda do Serrote é muito boa, Este clube, inclusive, também lá no mundo árabe, se fala na possibilidade do Vieri ir por 2,5 milhões de dólares. Também tem que vender. O Vieri também vai ter dificuldade de jogar no Grêmio. Então, o Grêmio está conseguindo cumprir as suas metas de venda
através de jogadores que não são exatamente protagonistas do grupo, né? E esse é um ponto que a gente, de alguma maneira, precisa pensar. No treino de hoje, já apareceram para treinar Cuejar e João Pedro. João Pedro sendo cada vez mais importante. O Carlos Vinícius, que foi apresentado hoje, também treinou. Mas nenhum deles deve fazer parte do grupo que joga contra o Fortaleza. Mas eles devem estar no grupo. Talvez o João Pedro, o Cuejar a gente espera, mas com certeza o Carlos Vinícius no jogo contra o Fluminense no final de semana, no sábado à noite. O que também é considerado para o Grêmio reforço. O Grêmio hoje não tem lateral direito. Não tem lateral direito. O que é difícil. O João Lucas está aí e deve, acredito eu, ir para o jogo, porque se ele quer, se o Mano seguir com o Gustavo Martins por dentro, ganha a possibilidade do João Lucas ser o jogador pelo lado. O Carlos Vinícius, quando foi apresentado hoje, falou muito da torcida, valorizando a torcida, contou algumas das suas histórias e importa, se disse muito feliz em estar jogando aqui, falou da possibilidade de ser titular, junto, ganhando a posição do Bright White, disse não, quem ganha é o Grêmio, aquele papo um pouco mais protocolar, mas eu acho uma boa notícia. O que se fala sobre o jogo, tá? A escalação que está se falando do jogo contra o Fortaleza, da conta de Volpe, aí essa dúvida entre Gustavo Martins e o João Lucas, ou até mesmo o Edenilson, ou até mesmo o Pavon, jogando improvisado ali, com daí sim Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon, ou improviso o Gustavo Martins, bota o Kahneman e faz o que vinha fazendo, mas eu não acredito que vai fazer. O meio campo tem a volta de Vijaçante, aparentemente, então Vijaçante, Dodi, Riquelme confirmadíssimo, Alisson confirmadíssimo, Christian Oliveira e Bright White. O Grêmio fixando um tipo de time. O engajamento do torcedor nesse momento não é grande. Expectativa de público na casa de 15 mil torcedores, mesmo com os ingressos em outra realidade. 15 mil torcedores é baixo, mas hoje foi um dia muito ruim em Porto Alegre. Então a gente espera que com a melhora do dia as coisas fiquem... amanhã parece que já no final da manhã a gente vai ter uma melhora no tempo e aí talvez tenha um maior engajamento. Uma das principais notícias hoje foi uma pesquisa de número de aficionados dos clubes brasileiros e chama atenção. O Flamengo é o primeiro com 21%, quase o dobro do segundo, que é o Corinthians, com 11%. O Grêmio é o sexto colocado, fica atrás apenas de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco. O Grêmio tem 3%, ou seja, o Flamengo, olha só a diferença, o Flamengo tem 21%, e o Vasco, que é o segundo do Rio, tem 3,4%. O Grêmio tem 3%. O Inter é o 11º, atrás, por exemplo, de Bahia, de Santos, de Cruzeiro. O Inter tem 1,7%, praticamente a metade da torcida do Grêmio. Um pouquinho mais da metade da torcida do Grêmio. É impactante, tem que tentar o Inter, por exemplo. O Inter está muito próximo está mais próximo do Botafogo e do Sport do que do Grêmio. Então, é interessante isso aqui, nós vamos seguir acompanhando e é muito interessante que a gente tente entender esses movimentos para fazer as necessárias mudanças no marketing e tal, para a gente conseguir, enfim, se manter nessa linha e até mesmo na força de crescimento. A compra da Arena, de fato, mudou muito essa situação e me parece que a partir de agora a gente vai poder ter uma conversa mais próxima com o torcedor, o que é fundamental para o crescimento de qualquer clube. Conversar de forma mais próxima com o torcedor é receita de sucesso, sim, senhor. Essa foi a timeline. Lembrando, 21 horas, para quem vê esse vídeo antes das 21 horas de hoje,
21 horas, tem a nossa já tradicionalíssima live de segunda-feira, o papo de gremista para gremista. Tamo junto.